inversão, que o professor coloca isso no contexto, eu não entendo muito bem como fazer. O que está acontecendo? Essa é a ideia. Porque quando eu estou trabalhando com machine learning, é matriz atrás de matriz, porque toda a multiplicação, todo o processamento ele é acelerado quando a gente está fazendo com matrizes, né? Então, aí para mim, a multiplicação, as operações com ela, são tranquilas. Inclusive, fazer a transposição dela não é difícil para mim no Python, né, no software. Mas entender o que está acontecendo até para ver que tipo de outras possibilidades eu tenho, que me falta o conhecimento mesmo. Claro. Uma pegada Esse conceitual. negócio de modificar linhas de matrizes, encontrar transposta inversa, é muito importante, né? Principalmente para quem trabalha com computação, né? Uhum. Porque às vezes lá a gente pega uma matriz pronta, né? Então, às vezes não é legal. O computador, se ele fazer tudo, tu não sabe o que ele está fazendo, né? Às vezes. É. Então, sim, tem que entender. E não é difícil, não. Se tu já sabe mexer com matriz, tu vai entender facinho. Beleza? Beleza. Então, vamos só. Eu vou passar rapidinho aqui, né? Matriz quadrada. Tu já sabe o que é uma matriz com a mesma quantidade de linhas e de colunas. Não é Isso. mesmo? E que mais? A gente tem matriz triangular, matriz diagonal, que são tipos de matrizes aí. Matriz de identidade, que é como se fosse o 1 do espaço das matrizes. E parará, várias coisas aqui. Igualdade de matrizes. Isso A aí tu matriz, também. matriz triangular é aquela que tem os dados todos na parte superior ou inferior, né? O inferior, exatamente. Então, aqui, por exemplo, é uma triangular. Essa triangular também é feia. Mas essa aqui é triangular, porque tem um triângulozinho aqui, tá vendo? Isso. E, no Zero, não. caso, vamos dizer, visualmente é um triângulozinho. Mas na prática, é que todos os não zeros estão para um lado só da diagonal principal. Então, é isso. Essa aqui é uma triangular porque o não zero está para cá. Beleza. Uhum. Beleza. Nossa, deu uma azia aqui. Que loucura. Bem, igualdade de matrizes. Então, para que você possa igualar matrizes, que é o que a gente quer para resolver sistemas, Uhum. então, o sistema de uma equação é quando tu já tem tipo, um banco de dados ali, compara com os parâmetros que você tem para comparar, né? Mas você só pode comparar se você tiver a mesma quantidade de parâmetros e de informações do banco de dados. Então, na prática, assim, de um modo mais geral, você precisa de duas matrizes de mesmo tamanho, né? Para que não dê buraco, né? Tipo, isso é até um problemão no computador. Quando tu tem matrizes de tamanhos diferentes, tu acaba puxando dado de onde não tem, né? Ou da sujeira da memória. Então tu precisa ter os tamanhos bem definidos aqui. Então tu só pode comparar matrizes. Eu tô falando que nem um leigo aqui, eu sei o básico do básico. Né? Mas para tu comparar matrizes, claro, negócio de computação, de matriz eu manjo. Mas tu tem que comparar matriz de mesmo tamanho, tá? Não pode comparar matriz de tamanho diferente. Quando você fala mesmo tamanho, mesma dimensão, né? As linhas e Isso. colunas. Mesma quantidade de linhas e colunas, Tá, exatamente. beleza. Isso. E daí, para subtrair e para somar, mesma coisa. Você Isso. precisa ter matriz de mesmo tamanho. Tu não pode somar coisas que não têm tamanhos Uhum. iguais, porque vai ficar sobrando termo, né? Ou faltando. Uhum. E vamos lá. Oi, diga. Para multiplicação, eu posso multiplicar por um valor ou por uma matriz que tenha mesma quantidade de valores, não é isso? Tipo Isso. ou de linhas ou de colunas. Ou eu estou Uhum. viajando. Assim, para multiplicar, você está dizendo? Isso. A gente já ia chegar lá, né? Ah, tá bom, foi mal, foi mal. Mas sem pressa, a gente já está chegando lá. Só apontando aqui que tem que ter esses cuidadinhos com as linhas e as colunas. Então, matriz oposta, soma de matrizes que dá zero, propriedades de matrizes aqui, todas bem iguais às de números, né? Enquanto a gente está falando só de soma e de subtração, as propriedades de matrizes são iguais às de número. Só que o Sim. problema, ele vem quando tu começa a falar de multiplicação de matrizes. Uhum. A primeira multiplicação aqui é por número também, então não tem problema. Escalar, né? Quando tu multiplica por um escalar, tu multiplica todos os termos da matriz por ele. Né? Aí é de boas, tranquilo. Isso, bem de boa. E agora vem o probleminha aqui, ó. Ah, não, ainda não. Matriz transposta. Tu disse que o teu primeiro problema é em matriz transposta, é isso? Isso. Isso. Então tá bom. A definição de matriz transposta está aqui, mas na prática é o seguinte:
você troca linhas por colunas. O que estava na primeira linha vai virar os termos da primeira coluna. O que estava na segunda linha vai virar os termos da segunda coluna. Então aqui tem um exemplo bem claro. Nós temos essa matriz que tem 3 linhas e 2 colunas. Muito bem. Agora a gente vai trocar. O que é linha vai virar coluna. Então nossa primeira linha é 1, 2. Na matriz transposta, a primeira coluna é 1, 2. Entendi. Simplesmente trocou. Na nossa outra matriz, a segunda linha é menos 3 e 5. Então, a segunda coluna vai virar menos 3 e 5 e assim sucessivamente. Na prática, isso, além de inverter a posiçãozinha dos termos, ela também inverte o tamanho da matriz. Né? Isso aqui era uma matriz 3 por 2, a transposta virou uma 2 por 3. Entendi. Mudou a dimensão dela, né, querendo ou não. Uhum. Isso. Então, bem, é trocar, né? E ter o cuidado para trocar de jeito certo, levando em conta o tamanho da matriz. Então aqui é uma matriz quadrada, que é normalmente os casos que vão aparecer para ti, mais tranquilo, né? Então o 1, 3 era a primeira linha, 1, 3 era a primeira coluna. 5, 7 é a segunda linha, 5, 7 é a segunda coluna. Uhum. Só troca. É. Tem muita coisa que eu uso transposta para fazer, por exemplo, sai do sistema uma linha de diversos valores, né, que é um vetor, e aí eu tenho que transpor para fazer eles entrarem na coluna de um banco de dados. Então, eu só faço transposição para colar. Esse é mais visual para mim do que acontece. A transposição, até porque também no Excel a gente cola transpondo valores, que é a mesma coisa, né, na teoria. Sim. Isso. A ideia é essa. Tu tá no caminho certo. Tu já sabe o efeito. Né? Agora tem que entender a causa. Uhum. Então, tá aí. Vamos lá. Aqui algumas propriedades envolvendo transposta. Elas são bem curiosas, mas bem óbvias em alguns pontos. Por exemplo, aqui, a transposta da transposta é a própria matriz. Uhum. Se fizer a transposta, fazer de novo, tu volta para o que tu tinha antes. Quando tu tem uma matriz multiplicada por uma constante e tu vai fazer a transposta, é a mesma coisa que fazer só a transposta e depois multiplicar pela constante. Ou seja, a ordem, a hora que tu multiplica a constante não importa. Entendeu? Entendi. Uhum. É isso. Agora, uma outra coisa aqui também muito boa, que a soma das transpostas é a transposta das somas. Tá, a propriedade aditiva, né? Isso. Agora a matriz simétrica. Esses nomes aí devem te complicar, né? Qual? Matriz simétrica. Não sei ainda não. Assim, o que ele fala aqui de matriz de inversão, ele fala de inversão de matriz primeiro. A inversão não é a transposição, não, né? Inverter? Não é, não. Não pode confundir, não é. Tá. Não, porque ele, na ordem aqui ele fala primeiro da inversão e depois da transposição. Deixa eu só. Mas a inversão é muito pior que a transposição. Mas A o inversão povo é aqui é um esquisito. inferno de fazer a conta. O povo aqui é esquisito. Eu não tento entrar muito no mérito, não. Mas a conta é bem pior, não confunda as coisas. Trocar a posição de linhas e colunas, meu Deus, é muito fácil em comparação do que achar uma matriz simétrica. Tá. Não, tranquilo. Então vamos seguir. A gente vai chegar na inversão lá na frente, né? É verdade. É que eu confundi aqui, né? Eu que me confundo também bastante. Porque matriz simétrica não é a mesma coisa que matriz inversa, né? Não, eu Confundi. tô falando só de um termo aqui que veio antes da transposta só. Sim. Não, mas aí simétrica dá para entender o que que é. Isso, no caso, sim. Matriz simétrica é quando a transposta é igual a normal. E sempre vai Então, ser, teoricamente, quadradas? tem que ser quadrada, senão não tem como ficar igual. Porque, Uhum. como a gente viu lá, né, a transposta também muda troca, né, a quantidade de linhas por colunas, né? Uhum. Então, se não for quadrada, não vai manter a mesma quantidade. Não tem que ser. Por E isso que ele quando fala aqui, matriz quadrada e tal. Entendi. E aí, esse simbolismo aqui debaixo da observação é o que? Esse menos A, são os valores negativos da matriz? Não, quando você fizer uma transposta Aham. e ela for igual à, à versão negativa da matriz, então você vai ter Tá. uma antissimétrica. É isso só. É isso.
Nossa, mas é um caso muito específico, né? Que É, ela vai ter que ser espelhada em linhas... Nossa, isso até buguei meu cérebro, mas eu entendi. mas, bem, dá para pensar, né? Tipo, diagonal principal 1 e 1, Uhum. ou não? Bem, não consigo imaginar um agora. Estou meio bugado hoje, não tomei café, daí ficou assim. Bem, de toda forma, transpor é mudar a quantidade, a posição dos termos. Uhum. Simétrico é quando essa mudança faz permanecer o que era. A Muito mesma bem, dimensão, né? isso. Agora vem a multiplicação de matrizes. Agora o bicho pega. Multiplicar matrizes, você sabe? Sei, sei. Só que ela tem que ter aquele... Quando está multiplicando elas, os valores em... Tipo, eu costumo dizer assim, linhas... A coluna da primeira tem que ser igual à quantidade de linhas da segunda, e você faz a multiplicação e a resultante é a linha da primeira com colunas da segunda, não é isso? Senhor, tu pensou de um jeito louco, hein? Eu tenho um jeito mais interessante aqui para te mostrar isso. Só um segundo. Deixa eu arrumar aqui um jeito que eu faço bem didático aqui de entender se a matriz funca ou não funca. Vou mostrar aqui. Normalmente eu penso do jeito que é desenhado aqui, ó, tá vendo? Sim. Ah, então eu acho que tu pensa do mesmo jeito que eu, né? Digamos que a gente. Oh, meu Deus, travou aqui. Você falou cinco Travou. dimensão de uma do lado da Travou o outra. Chrome, tá? Eu vou ter que fechar rapidinho. Tá, tá bom. Eu fico ou saio? Não, tu fica. Eu Ah, só tá. vou fechar rapidinho aqui. Voltei. Beleza. Tá me ouvindo? Alô, alô. Oi, Ah, estou ouvindo. então beleza. Às vezes o Brave aqui no navegador trava. Bem, uma vez por semana no máximo. Nós temos duas matrizes que estão na iminência de ser multiplicadas. Nem sempre você pode multiplicar duas matrizes. Se essa matriz aqui tiver uma quantidade m de linhas e n de colunas, e Uhum. essa aqui j de linhas e jk de colunas, então, para que você possa multiplicar, esses dois aqui têm que ser iguais. Isso. N igual a J. Uhum. E, se for o caso, a matriz resposta Isso. vai ter esse tamanho. N Isso. M por K. vezes P. Aham. Só que, né, geralmente a gente vai fazer essas contas com coisas quadradas, né? Então não tem esse problema. É. Geralmente não tem problema. Uhum. Então a gente nem se preocupa muito com isso. Se for tudo quadrado e for do mesmo tamanho, claro, vai dar para multiplicar. Ah. Então vamos voltar para o livro lá rapidinho. Eita, fechou o livro aqui. Matrizes 75. Já eu te mando esse livro depois. Beleza, beleza. Ó, aqui tá a multiplicação de matrizes. Daí, para multiplicar as matrizes, tem que ter todo esse lance que eu te expliquei. E tem que fazer essas sominhas, beleza? E aqui tem algumas propriedades interessantes. As propriedades são bem importantes, cara, porque as matrizes, elas não são que nem números, né? Se tu fizer 2 vezes 3, é a mesma resposta de 3 vezes 2. Não muda nada. Só É. que a coisa não é bem assim quando a gente está falando de matrizes. A ordem que você multiplica as matrizes importa. Uhum. Né? Olha só aqui, por exemplo. Não, matriz de dimensão 3 por 2 e outra 2 por 3. Quando você multiplica, a ordem faz toda a diferença para a resultante. Não, Né? não, não é disso que eu estou falando, não. Eu estou falando de tu multiplicar matrizes mesmo. Tá. É exatamente isso. Só que. É isso. Você falou o que eu queria falar. Isso tem a ver com a comutação, né? É uma Uhum. propriedade bem importante. Se ela é comutativa,
Olha só, se a matriz é não comutativa, então significa que AB é diferente de BA. Beleza? Sim. Então, existem matrizes que a multiplicação é igual, mas não é comum. Não é comum. Uhum. Então, Sim, sim. aqui, elas não comutam, porque nesse caso aqui, apesar das duas serem quadradas e você poder multiplicar A por B e B por a resposta não é a mesma. A Aham. resposta é diferente. Mas aqui deu a mesma. Então, significa que elas comutam. Ok? Esse negócio de comutação aí é muito importante na matemática mais avançada. Eu não sei se tu vai chegar a ver, talvez precise. Qual curso tu está fazendo aí mesmo? Eu estou fazendo de ciência de dados. Eu acho que É, isso é um tal. pouco avançado para aqui. Não, talvez. Alguns sisteminhas mais pesados aí. O computador ele precisa de uns tipos específicos de matriz para rodar direito. É, mas o meu é mais é mais na visão do usuário, assim. Eu tenho a aplicação mais estatística da matemática do que de fato a matemática pura, sabe? Ah, então talvez tu É mais para aplicada. fuja desse problema aí. O negócio é meio É, barra pesada. tô bem já tem muito problema. Vamos passar por Isso, então beleza. Então, Eu vou como tá, tentar. quer dizer que elas multiplicando, independente da ordem, elas vão trazer o mesmo A resultado. palavra aparecer para você, você já sabe o que significa. Então, a É, multiplicação não vale além do anulamento do produto. não, Então, tranquilo. o que significa isso? Para A e B temos que a gente quer e B tem sentido. Ele está com duas matrizes aqui que não tem bastante, mas elas não são matrizes nulas. A gente está multiplicando uma pela outra, Isso, entendeu? porque elas têm zero em posições diferentes, né? Então, às vezes, né, ocorre de você fazer uma multiplicação e dar zero, sem ter Uhum, zero no meio da multiplicação. Né? uhum, Porque se faz por número, não tem como dois números multiplicarem e dar zero se um deles não for zero. Mas com matrizes tem. Então tem que tomar cuidado com isso. Se uhum. tua matriz zerar lá no programa, você não vai ter um problema. Na multiplicação de matrizes não vale a lei do cancelamento. Que é isso? Um A diferente de zero e B diferente de zero. Então AB igual a C. A vezes B igual a vezes C. Bem, as duas matrizes diferentes multiplicadas pela mesma matriz deu o mesmo número, o que é bem bizarro se tu pensar em números de verdade, né? Não tem como isso acontecer se não for, né, se o B e o C não forem iguais, né? Imagina tu multiplicando números. A é um número, B é outro número e C é outro número. Se essa multiplicação aqui, A vezes B for igual a A vezes C, é porque com certeza o B e o C são iguais. Não Uhum. teria como isso acontecer com números se o Isso. B e o C não fossem iguais. Uhum. Então, é isso. Agora, beleza. Daí, bem, é isso. O que mais tem de multiplicação para ver aqui? Inversa. E aí, manja de inversa? O professor falou sobre? Não, inverso eu não tenho, não lembro mais, de verdade. Ah, beleza. Então tá, a gente já viu bastante coisa sobre matriz, estamos bem atualizados. Agora vem a inversa, que realmente é uma coisa diferenciada. Por quê? Primeiro tu tem que entender o que é o inverso de um número. Então, o Uhum. inverso de um número é um número que, quando multiplicado por outro número, dá 1. Então, por exemplo, aqui a gente tem exemplos de números inversos. Ó. 3 e 1 terço, 5 quartos e 4 quintos. Porque quando tu multiplica 3 por 1 terço, dá 1. 1 terço por Uhum. 3 também dá 1. 5 por 4 vezes 4 por 5 também dá 1. Ah, acho que eu tô Então, lembrando. isso. É a matriz que eu multiplico por aquela que a resultante da identidade, não é isso? Exatamente. Então, realmente é isso que ocorre. Agora, como fazer isso? Porque não é uma conta que é direta, assim. Tipo, realmente não tem como tu fazer uma continha e dessa continha sai a resposta, entendeu? Uhum. É. Tem todo um sistema de equações para resolver e é um sistema bem longo até. Então vamos lá. É isso que Então é. vamos lá, Vai passar por isso hoje, vai. vamos lá, então a gente consiga. Então, bem, olha só. Aqui, se tu vê, então, ó, como mesmo tu falou, a ordem não importa porque vai dar um, beleza. Então eles comutam, no caso. Beleza. Então, assim, nem sempre a matriz ela te permite ter inversa. Tá? E se tem Uhum. inversa, ela é única.
Só existe uma matriz que pode multiplicar e vai dar 1. Então, e é sempre quadrada. Tu nunca vai pensar em matriz inversa de matriz que não seja quadrada. Beleza. Aqui tem alguns exemplos. Essa aqui, determine a matriz inversa aqui. Então, como é que a gente faz? Qual é o esquema? Você tem uma matriz, você vai ter uma outra matriz do mesmo tamanho, que você não sabe os termos ainda. Então, você vai chamar de A, B, C e D. Você vai ter 4 incógnitas nessa conta. Você Entendi. vai fazer a multiplicação delas Mas vai gerar um e vai... sistema, né? Isso, e vai igualar a matriz de identidade, porque né, é o 1 espaço das matrizes. Ah, entendi. Isso, daí você vai ter um baita de um sistema aqui. Aí você vai substituindo e vai achando cada um dos elementos, do A, do B e do C, não é isso? Exato. Você vai ter que ter um olho forte aí, porque às vezes é difícil resolver, Não, principalmente quando a matriz assim, maior que 2 por 2. não, é tranquilo, já lembrei. Eu acho que isso para mim é de boas. Eu só não tem muito tempo que eu não faço, mas eu entendi o que que é. Eu não Uhum. lembrava mesmo. Agora tu tem que verificar o seguinte, como eu falei, nem toda matriz tem inversa, né? Mas como verificar isso? Quando tu fizer essa mesma conta com uma matriz que não tem inversa, tipo a B aqui que não tem inversa, tu vai chegar numa situação absurda, olha só. Você fez a multiplicação e tal, daí você chegou na matriz inversa, ainda sem encontrar o valor de A, B, C e D, né? Só que, veja, aqui tem 0 e aqui tem 1. Então não tá, não Então existe. não tem como, né? É um absurdo. Você não tem como resolver esse sistema porque 0 é diferente de 1. Entendi. E só dá para saber se tem inversa fazendo essas contas. Não. Tem algumas coisas que tu pode notar se tem inverso ou não. Ah, tá. Tipo, se tiver uma linha toda zero ou uma coluna toda zero. Isso Entendi. indica que ela não tem inversa, tá? Tá. A triangular não tem, né? Porque a triangular ela não chega a ter uma linha inteira, né? Olha, eu não consigo te afirmar agora que a triangular não tem inverso. Eu acho que tem. Pra falar a verdade, eu acho que tem. E na teoria, a triangular ela vai ter a diagonal toda preenchida, não vai? Vai. E se a diagonal está Então, preenchida, ela não vai ter linha nem coluna, né? nem coluna zerada, exatamente. Então eu acho que É, ela tem inverso. ela deve E ter. até porque um dos jeitos rápidos de inverter é fazendo essa triangulação. É um dos jeitos. Tem Uhum, vários jeitos de inverter matrizes maiores, né? uhum. Jeitos mais rápidos. E a gente tá É. falando de 2 por 2, então até que é fácil. Quando a gente está fazendo análise de imagem, a gente usa matriz para fazer os filtros, né? Então a gente passa como se fosse uma matriz em todo o pixel. E essa matriz, as bordas, elas são acrescidas de zero. Então a gente cria colunas zeradas porque para conseguir identificar no algoritmo, né, quais são as bordas da imagem. Uhum. Então, a gente faz a inclusão. Então, a gente cria matrizes que não têm inversas, em teoria. Porque a gente coloca linhas e colunas nas bordas zeradas. Ah, vocês aumentam a matriz colocando isso e daí realmente. Aí ficava umas matrizes sem inverso, exatamente. Mas aí são umas matrizes maiores, né? Mas, Normalmente não tanto, mas elas são quadradas sempre. Mas elas são para fazer o que a gente chama de modelo convolucional, né? Para passar isso para em cada pixel fazendo as contas. Aí elas são zeradas nas bordas, porque você vai fazendo. É como se fosse multiplicando cada pixel, né, na sua dimensão quadrada por essa matriz. aham. E aí você vai identificando qual que é a cor, o formato, mas só que para essa matriz que a gente usa como filtro, né, vetor multiplicador, ela tem a borda zerada toda. Então ela é uma matriz que não tem inversa. É verdade. Falando nisso, tem algum exercício aí que o professor passou para a gente fazer? Senão a gente pode fazer alguns que estão aqui nessa lista. Mas eu preferi o do teu professor. Então, ele tem alguns aqui, mas eles estão mais para frente. Ele fala de inversa, mas aí a inversa que ele fala, o que eu queria ver contigo é se a gente podia, eu posso estudar aqui o material que ele passou e na próxima aula eu trago os pontos que eu não entendi, porque ele fala da inversão, mas ele fala mais do que isso que a gente viu. Agora eu não entendo muito. Provavelmente ele está falando de determinante. Ele vai chegar em determinante, mas ele está falando de inversão de matriz.
Aí, ele tem um monte de equação aqui que eu não entendi muito bem, porque eu não li, tá? Vou ser bem sincero contigo, eu não li antes da aula. Aham. Próxima vez que eu vier, a gente vai falar de outro tema, mas eu vou vir estudado, porque eu vou ler aqui e qualquer coisa que eu não tiver entendido, eu te pergunto. Às vezes ele só está representando de outro jeito, né? Os termos da matriz. Tem isso também. Que escrever É, matriz é muito chato. E às vezes a gente usa uma notação tensorial para escrever matriz. Deve ser o que ele é, está fazendo. e eles têm o prazer de fazer a gente ficar confuso aqui. O prazer deles é esse. Eles, nem o pessoal que fez matemática, que não fez aqui, tá saindo bem no Eu curso. lembro de ter sofrido um pouco na aula contigo lá naquela. Apesar de que eu consegui resolver tudo. Eu pensei assim, pô, chorei um monte na aula do cara, mas eu fiz as contas, pelo menos. Não, sim, sim. Mas a forma como ele corrige ou como ele dá a resposta, assim, não são lineares, sabe? E aí eu mandei um e-mail para ele descascando com a educação. E aí eu falei, então, eu vou precisar de uma ajuda porque eu preciso orientar o professor que vai me ajudar. Então eu preciso saber o que que você está pensando em cobrar na prova, como é que você está pensando em fazer, porque eu nunca fiz prova de onde eu tinha que justificar nada de matemática ou comprovar nada. Aí ele ficou meio Que não tem nada a ensaboado. ver com a tua área, né? Não, não tem. Eu sou de marketing, gente. Não faz sentido nenhum eu estar estudando isso. Nada a ver mesmo. Mas enfim, ó, o que eu vou fazer é o seguinte, essa parte de inversa, a gente fica assim, e aí a gente pode seguir para determinante, que eu vou fazer meus estudos próprios aqui, até a nossa próxima aula. Qualquer coisa eu trago as dúvidas. Tá bom. Tu não Porque. acha melhor eu pelo menos fazer uma continha aqui de inverso, só para tu entender a lógica? Não, mas eu lembro. Assim, tem muito tempo que eu não faço, mas eu era bom em matemática, sempre fui. Eu Ah, só então não beleza. consigo lembrar de tudo, assim. Mas agora eu anotei aqui e eu lembro desses sistemas, desses que a gente fazia. As Show. propriedades eu vou ter que ler mesmo, porque provavelmente tem um monte de coisas assim que falar isso não tem inverso, isso tem inverso e tal. Agora, determinante é realmente uma coisa que se eu já vi, eu não lembro mesmo. Bem, determinante é um negócio que parece inútil na escola, por isso que a gente ignora. Porque os Ah, pode professores, ser. eles, porque os professores eles não fazem questão de dizer aqui os pontos importantes do uso de determinante, que são esses Uhum. quatro aqui. Ó. Entende isso aqui, tu sabe por que o determinante vai ser bom de ser aprendido. Resolver sistemas lineares, em outras palavras, encontrar valor de x, y e z, ou mais letras, se for o caso. Calcular a área de regiões triangulares, quando são conhecidas as coordenadas de seus vértices do plano, porque assim, a gente sabe calcular a área de triângulo, né? Só que Uhum. normalmente a gente usa base vezes a altura dividido por 2. Mas às vezes a gente não tem altura. Às Uhum. vezes a gente não tem o ângulo para usar o teorema da área também. E Uhum. por aí vai. Então, determinante ajuda. Verificar se uma matriz é inversível ou não, ou seja, determinante e inversibilidade de matriz tem tudo a ver. Entendi. É por isso que os dois assuntos andam juntos. E verificar se três pontos são alinhados ou não. Né? Às vezes a gente quer ver se tem se três pontos formam um triângulo ou não, e três pontos sempre formam um triângulo, a menos que eles estejam na mesma linha. Então, como triângulo e matriz tem tudo a ver, bem, a gente vai É. encontrar por meio do determinante. Beleza? Então, o determinante é um número associado à matriz, que traz esse monte de informação que eu citei ali. Então, tu precisa ter uma matriz, ou pelo menos precisa inventar uma matriz de acordo com dados que tu recebeu de algum lugar. Por Tá. exemplo, as coordenadas de um triângulo. Uhum. Então, determinante, né, de uma matriz de ordem 1, ou seja, uma matriz que tem um termo só, um número sozinho, é ele mesmo. Agora, de uma matriz de ordem 2, é onde começam as contas, né? Tô Essa lembrando. lógica Tá aqui, tá vindo. lembrando? Tá vindo. É, Diagonal, diagonal principal menos a diagonal secundária. isso, você faz a multiplicação de uma. Mas aí quando ela tem mais ordens, você vai fazendo isso e você espelha, né? A última. Não era uma coisa assim que a É professora um falou? dos métodos. É um dos É. métodos. Ah, Tem entendi. vários métodos. Ah, tá, mas eu lembro, eu lembro. Quer ver? Eu vou te mostrar uma coisa aqui para adiantar o nosso papo. Interessante, se liga. Não sei se tu conhece esse site, o Wolfram. Ele resolve um monte de conta. Daí eu venho aqui no Math Input
coloco uma matriz 3x3, por exemplo, vou colocando aqui vários númerozinhos, vai parecer um telefone isso aqui, e peço para fazer o DET. Aí ele vai inventar de resolver para mim, deu 0. Só que não tem um jeito só de fazer, tá vendo? Tem a Laplace Expansion, Uhum. Laplace, porque o cara é francês. Não, e eu estou estudando sobre ele em algoritmos também. Tu vê que é um método de fazer, que não é o que tu estava falando. O que tu estava falando era a regra de Sarros, que nem tem aqui na real, eu acho. Matrix Properties, bem, talvez seja a regra de Sarros. A questão é, existem vários métodos. Tem o método de Gauss, Jordan, tem o método de Sarros, tem o método de Laplace, tem muita coisa, tá bom? Entendi. Então, bem, é isso, meu caro. Tem vários métodos, então não fixe em um só. Use aquele que for mais apropriado para você ou use o Wolfram, que o Wolfram faz na hora. Tá, mas a determinante, então, vai ser sempre um valor que representa aquela matriz. Isso, Né? Em linhas gerais é exatamente. isso. A Em linhas determinante dessa gerais é isso. matriz aqui de baixo vai ser o valor que ela gerar. Isso, então temos essa matrizinha bonitinha aqui. Nós temos que multiplicar os termos da diagonal principal e subtrair pelos da diagonal secundária multiplicados. Então, menos 3 vezes 5, menos 4 vezes menos 2. Sempre Isso, menos a diagonal principal, a secundária. Daí vai ficar essa conta aí, menos 7. Então, significa que essa matriz aqui, o determinante dela é menos 7. entendi. Então, menos 7 E representa essa, ela e dá aquelas informações. Digo. independente do método que usar, se for Laplace, do qualquer outro lá, vai dar sempre menos 7, porque não Independente. vai fugir. Isso. Vai, E, e note, né, cara, que deu menos 7 aqui. Só que outras matrizes também dão menos 7 como resposta. aham, Entende o que eu quero dizer? Outras matrizes também dão menos 7. Por quê? Porque pensa naquilo que eu falei, né? Essa matriz ela representa a área de um triângulo. Muito bem. Existem vários triângulos que têm a mesma área. Tipo, vários triângulos têm a área 4 ou 7, que é o caso aqui. Né? Então, uhum, não é um triângulo apenas com uma combinação de coordenadas apenas. Ou seja, várias matrizes representam triângulos que têm área 7. Por isso, várias matrizes podem dar o mesmo determinante. Entendeu a ideia? entendi. É isso aí. Então, tem que tomar cuidado com isso aí para não achar que é a resposta absoluta. Não, tranquilo. Bem, E tem tem que entender o que algumas significa. propriedades básicas assim que a gente precisa saber de determinantes, ser base da educação infantil. Para fazer a conta, sim. Não, assim, propriedades mesmo. Olha, determinante disso nunca vai ser, sei lá. Ah, tem, sim. Quando tu vai fazer um determinante e tu tem linhas zero ou coluna zero, tu já Uhum, pode afirmar que o determinante é zero também. Ou entendi. se tu tem linhas Opa. múltiplas uma da outra também. A gente já ia chegar nisso, né? Vou te mostrar aqui. Então vamos lá. Ele, bem, para que a gente comece a ter problemas, né? Começa em matriz de ordem 3x3, porque aquelas lá é bem fácil. Então, Aham, essa aqui é a regra que tu estava falando, eu acho, de espelhar as colunas, né? isso. Então, essa é uma das regras. É a regra que a gente mais usa no médio, porque no médio sempre tem uns termos zerados, assim, ou termos iguais a 1, que ajuda muito nessas multiplicações. Mas eu não acho muito interessante, principalmente em contexto de faculdade, mas talvez não seja o teu caso, porque tu não vai ver vetores. Uhum. Sarros talvez seja suficiente para ti. Então, beleza. Aqui, né, a gente pode encontrar o x, sabendo o determinante e tal. Várias contas aqui, vários métodos. A gente Tem pode ver uma isso. controvérsia muito grande em relação a isso, porque assim, o curso, em linhas gerais, qualquer lugar do mundo não teria. Mas nessa universidade que eu estou fazendo, o curso de Data Science é dentro da faculdade de matemática. Então, acho que eles esperam que a gente saiba numa robustez matemática que não faz sentido para o mercado, sabe? Realmente. Porque eu não Então, vejo por que alguém da tua área aí precisaria aprender umas matemáticas tão pesadas. Mas já que tá aí, né? Fazer o já que quê? torta tem que passar, né? Então tá bom. Pois é. Bem. Ó, os negócios de pixel. Aham, Tá vendo? aham. Pois é. Então, eu realmente não manjo muito dessa parte.
bem interessante. Ele faz aqui, deve ter alguma explicação mais avançada. Muito bem. Então, propriedades e teoremas de determinantes. Opa, caiu a internet? Tá me ouvindo? Picotou, pode falar. Ah, tá. Probleminhas aqui. VPN desgraçado aqui, fazendo o que não deve. Bem, voltando aqui. Propriedade, fila nula. Então é aquilo que eu te falei. Se tu tiver uma linha ou uma coluna zerada, você pode ter certeza que o determinante é zero. Uhum. Então, zerado. Muito bem. Filas iguais ou proporcionais também, outra coisa mega interessante. Então, às vezes, o professor vai ser troll na hora da prova. Vai ser troll mesmo. Ele vai chegar e vai colocar uma matriz 5x5 infernal de fazer. Assim. Impossível de fazer sem computador. Só que você tem que notar que provavelmente vai ter alguma pegadinha, entendeu, Thiago? Vai ter uma coluna que é múltipla de outra coluna. Vai ter uma linha que é múltipla de outra linha. Daí já era. Porque daí tu já pode dizer que o determinante é zero. Não vai fazer essa conta, entendeu? O professor não vai pedir uma matriz 5x5 na prova, porque tu vai ficar uma tarde inteira fazendo. É verdade. Aqui, ó. Diga. Ô Samuel, assim, bem franco. Eu tô torcendo para as aulas voltarem a ser online, para eu fazer essa prova online, porque eu faço com calma, entendeu? Porque se eu tiver que fazer no papel, nossa, eu tô muito fodido. E tu mora fora, né? É. E tá para fechar de novo as coisas, hein? Mas eu moro no lugar da universidade, só que aqui as aulas já estão presenciais na universidade. O problema é só que os casos estão crescendo, né, do Covid aqui. Aí... inverno, né? Assim, né? Vamos ver. Pode crer. Onde tu mora mesmo? Na Alemanha. Ah, Deutschland. Legal. Bem, continuando. Aí a matriz transposta ali. Isso. Determinantes agora. E então, o determinante da matriz é igual ao da transposta. Outra conta que tu não precisa fazer. Tá Se bom. pedir determinante da matriz e da sua transposta, pronto, é o mesmo. Usa a propriedade. Fale, a propriedade me disse isso. Se ela não tem inversa, logo, porque ela é zerada, talvez ela não tenha determinante, né? Se ela não tem inversa... Porque ela tem uma linha ou coluna zerada, ela não vai ter determinante. Sim, o negócio de inversão e Sim. Se uma matriz ela tem um determinante igual a zero, tu pode ter certeza que ela não tem inversa. Tá. Então, uma forma de tu não precisar fazer a conta da inversão, que é uma merda de fazer quando tu tá trabalhando com matriz 3x3, porque não é facilzinho daquele jeito lá do ABCD. Tem que fazer umas operações de linhas infernais, assim. E daí, então, tu pode afirmar pelo determinante, né? Se de alguma forma tu reparou que o determinante é zero, já era. E sempre tem um demônio que põe aqui uma raiz no meio, né? Põe um número exponencial no meio. Não, de modo geral, as tuas inversas sempre vão ser frações, sabe? E se tu tiver que fazer uma matriz 3x3, fazer inversa uma matriz 3x3, cara, tu tem que ficar operando linhas até um ponto que tu transforma uma matriz cheia de número numa matriz diagonal. Uma matriz de identidade diagonal. Então imagina o trabalho. É muito trabalhoso inverter matriz, é muito. Entendi. E imagina um cara assim, ansioso, louco que nem eu, tendo que inverter 5 matrizes por prova nas provas de álgebra. Eu ficava louco fazendo isso. Porque é muito número, sabe? A conta é fácil. Só que são muitos números, muitos números para fazer a conta. Tu se perde em tanto número. Muito chato. Uma coisa que o computador faz em um segundo. Assim a gente demora uma tarde inteira fazendo. Eu vou te mandar um exemplo do exercício que ele usou hoje. Quer dizer, que ele usou não, né? Que eu tenho que entregar, mas aí tem uns malucos de matemática fazendo para mim. É de grupo. Dá uma olhada aí nesse para você ver. Vamos ver. Que é isso? Que é isso? Tá, positiva two-dimensional matrix, tá? 2x2. Par de random variables, theta limit centered by bivariant Gaussian distribution, which covariance matrix. Meu Deus, velho. Isso aqui é tipo matriz em estatística, né? Ele usa matriz com gaussiana, fala que ela é simétrica
pede, coloca alguma propriedade associada inversa dela, e assim, acha que é normal, tipo, tranquilo, de boas. Faz aí e me entrega. O pior de tudo é que é XY, né? É. E essa é a parte teórica. Aí no final, ele tem um exercício prático, né? Que é programando. Aí ele fala, implemente isso aí. Me... Me... É isso, minha vida. Mas Eu já enfim, vi falando uma dos exercícios. matriz dessa aí, olha só, esse padrão não me é estranho, sabe? Do tipo raiz do determinante embaixo. Tem uma coisa no estudo da matriz inversa que envolve isso, a gente já vai ver na real. Mas, meu, o fato de ter x e y caga todo o rolê. Nossa, Uhum. É o nossa. tipo de questão que eu vou enfrentar na prova, sabe? Então, o naipe, assim, que eu tô graças a Deus, pelo menos ele tem um mínimo de noção e corrige os exercícios. Tu não é formado em nada de exatas, né? Não, não. Cara, cara, eu que tenho assim, não é porque eu tô me achando em nada, mas é que assim, eu fiz mecânica e estatística na graduação e no mestrado. Eu nunca vi algo desse nível, sabe? É, Meu, assim, não é para quem não é de exatas isso. Até para quem é de sinceramente. exatas não dá para resolver isso aí. Eu não conheço um amigo meu que saiba resolver isso. Não, tem uns meninos que estão fazendo, sabe, do meu grupo, que eles são matemáticos mesmo. Mas o problema é que nem eles às vezes saem do outro lado, sabe? É Uhum. isso que você tá falando, seus amigos não vão conseguir, porque eles também são de matemática, né? Meus amigos são mais físicos, né? Então é um É, negócio bem específico isso aqui. pois é. Muito específico, cara. Tá louco. Pô, assustador, velho. Eu Então, vou ó, ver. não se sinta mal, sabe? Não se sinta mal porque isso aqui não é da tua área, definitivamente. Pois é. Eu tô fazendo no esporte, porque eu podia ter saído da disciplina, mas como eu tenho que entregar, eu falei, vou passar ou não, né? Então, né, probabilidade? Vamos lançar esse dado aí, vamos ver o que que dá, a probabilidade. Caraca, velho. Loucura. 5. Propriedade, multiplicação de uma fila por número real. Ah, sim, sim, sim. Isso aqui é muito importante. Ah, eu esqueci de falar da troca de filas. Quando Tá. a gente tem uma matriz e por algum motivo a gente troca uma fila dela, ou nos é dada duas matrizes iguais. Só Uhum. que tem filas trocadas, tanto de linha ou coluna. Então o determinante vai trocar de sinal. Basicamente isso. Olha só essa matriz aqui. 2, 6, 4 e 15. A determinante deu 6. Muito bem. Uhum. Agora trocamos aqui as linhas de lugar e deu menos 6. Então é assim que funciona. Negativo, né? Trocou o sinal, já era. Agora. E assim, só completando ali, cara, muito provavelmente eu não vou mais poder te ajudar nessa matéria, sabe? Porque se eles começar a cobrar essas doideiras aí, eu não tenho como te ensinar isso. Não, então, mas o que a gente está fazendo agora, o que eu optei em fazer contigo, não é isso. É pegar essa parte conceitual básica, porque depois eu vou fazer, pelo menos eu vou entender o que as pessoas estão falando na correção, entendeu? Porque isso aqui, por exemplo, determinante, eu não lembrava, sabe? Nossa. É que ali tá, putz, anos-luz de distância disso, sabe? Aham. Anos-luz. Eu não tô entendendo nada daquele exercício, só pra tu ter Não noção, se assim. preocupe, não se preocupe, nem puxe para você, porque ninguém tá. Ele vai ter que explicar isso pra gente. Relaxa. Caraca. Esse meu Não, e emprego que é depois uma eu vou caixinha de decorar o exercício. surpresa. Se quer alguma coisa diferente desse exercício, aí fudeu. Doideira. Então tá, multiplicação de uma fila por um número real. Então, outra coisa importante, né? Se tu inverte uma linha e depois inverte uma coluna, o sinal volta a ser o mesmo. Ah, entendi. Se você, Volta. você faz um. Você Troca quase duas transpõe, vezes. né? É. Se Se você você trocar inverte uma duas vezes, linha e depois trocar, inverte a trocar coluna, você par, tem. isso. Ah, Então, se você entendi. trocar par vezes, você vai ter o mesmo sinal. Se trocar impar vezes, você vai mudar de sinal. Entendi. Multiplicação de uma fila por um número real. Esse aqui é bom também. Se tu multiplica uma linha ou coluna por um número, Mesma coisa multiplicar o determinante? exato. Agora, Tá. se você multiplica a matriz toda, então, tipo ali que a gente falou da multiplicação por escalar, né? Daí o teu determinante vai ficar Igual, né? elevado à dimensão da matriz. Não, digamos Não, aqui 2 por 2, né? Oi. não, eu fiquei na dúvida. Porque assim, se você multiplica toda ela, na real, o resultado não deveria ser o mesmo? Não, definitivamente não. O determinante, não. Uh-uh. O determinante não é a multiplicação das diagonais?
A soma das diferenças das diagonais? Sim. Se eu multiplico tudo, não dá igual? Não, né? Não, Viajei. viajou. É o caso aqui. Não fica, não. Então, você eleva a potência da matriz? Exato. Se você multiplica a matriz toda, né? Agora, se você multiplica uma linha só, você simplesmente pega o determinante e multiplica por esse valor também. Então, aqui, né, que a primeira linha foi multiplicada por 4, então o determinante também foi multiplicado por 4, olha só. Aham, foi para 8. Inicialmente era 2, agora ficou 8. Mas, se você tivesse multiplicado por 4 a matriz toda, você Isso. teria que multiplicar o seu determinante por 16, Que que é bizarro. 4 Você ao tem um quadrado. exemplo aí? Ele multiplica mais de uma coisa? Não, mas. Ah, não, ele fala aqui sobre isso, ó, nessa caixinha. Mas a gente pode fazer nessa matriz pequenininha aqui. É, Vamos lá. porque na minha cabeça ficaria o mesmo, que se eu multiplicar toda ela, mas eu não tô, eu posso estar viajando. Vamos lá. Tipo, se eu multiplicar essa 3, 4, 5, quer que eu faça no Excel aqui rapidinho? Nós já sabemos que o determinante aqui é 2. Aham. Se eu pegar e multiplicar tudo por 2, então, multipliquei por escalar 2, 10. Isso aqui foi até uma questão de uma prova que eu resolvi esses dias. Tu vai Eu vejo com ter você, só fiquei curioso mesmo. 10 vezes. Então, 6 vezes 8, 56. Menos 10 vezes 14. Quer dizer, 10 vezes 4, 40. Então, vai ficar 16. Como eu havia previsto. Você multiplicou tudo por 4? Por 2. Tudo por 2? Isso. Tá tudo drobo ali, tá vendo? Determinante deu 16. Que é o nosso determinante aqui, vezes 2, vezes K, né? Quer dizer, vezes o 2, elevado a 2. Então, a 2 primeira é o vez... número que eu multipliquei, né? 2 foi o número que eu multipliquei. E eu multipliquei em duas linhas. Então, o número que eu multipliquei elevado à quantidade de linhas que eu multipliquei. Que doido. O seu número... Gente, que viagem é essa? É. 6 vezes 8... 56. Pera, Não, eu acho que eu fiz merda, né? 48. 48. Ah, meu Deus do céu. Será que eu E 48 viajei? menos 40. Eu acho que vai dar 8. É, dá 8. Putz, 8. Que deu 8? 8 é. É 2 a terceira. Mas era o que tinha que dar, né? Nossa, olha só. Olha a É, merda que eu isso aí. falei. Que 2 vezes 4 é 8. Cara, eu tô muito mal hoje, caramba. Tô muito saturado. Mas tá aí. Tu entendeu, Não, então, que a regra entendi, de fato existe, né? entendi. Isso. Não, tranquilo. Eu tô Então tá, entendendo se eu tivesse que... multiplicado por 3, então, digamos que eu tivesse multiplicado por 3 aqui. Aqui seria 3. E daí então seria 3 ao quadrado 9, a resposta daria dado 18. Ok? Uhum. É isso aí. Então, beleza. Então, é isto. Vamos lá para o livro. Vamos. Vamos chegar na parte lá das matrizes inversas. Multiplicação de uma fila por um número real, já falei. Determinante da matriz triangular. Olha, o que você estava me falando. Se todos os elementos de uma matriz quadrada situados de um mesmo lado da diagonal principal forem nulos, o determinante da matriz será igual ao produto dos elementos dessa diagonal. Ah, isso é muito bom. Porque se tu tiver uma matriz triangular, para tu calcular o determinante, a única coisa que tu precisa é calcular a multiplicação da diagonal principal. Só isso. Ah, show. Entendi. É muito bom quando tem uma matriz Não, maravilhoso. Melhor triangular. coisa, impossível. Daí já era, Porque, multiplica já é, era. não, e dá para transformar tudo em triangular, maravilhoso. Dá. É o chamado escalonamento. Né? É. Propriedade, teorema de Jacob. Se adicionarmos uma linha ou coluna de uma matriz quadrada A a outra linha ou coluna multiplicada por um número qualquer não nulo, o determinante da matriz B obtida será igual à matriz A. Caraca. Bem, que é a operação com linhas, né? Que é a operação com linhas.
Isso aqui já é um negócio mais barra pesada aqui para ver rapidinho. Não, relaxa. Vou fazer o seguinte, se você quiser me passar esse material, eu estudo as duas coisas. A gente tem a próxima aula quinta, não é isso, ou quarta? Me lembra que a gente já ficou doido já da cabeça. Direito aí, me fala aí na sua agenda. É verdade, eu até nem falei que estava tudo certo os horários, eu viajei muito. Nossa próxima aula, Thiago, quinta, às 1 da tarde. Daí do Brasil, né? Que vai dar Isso, às 5 daqui. Tá. isso. Então, beleza. Aí o que eu vou fazer? A gente pode preparar para a próxima aula, porque tem um conteúdo aqui que eu nunca vi de verdade mesmo. Esse é tipo, nunca passei por ele, que é a parte de cálculo. Aí fala de derivativa, essa Eita. parte. Isso aí, se você quiser, a gente pode começar com ela, mas depois de tirar as dúvidas, se tiver alguma de matriz, que eu vou estudar matriz esses dias. Rapaz, se tu tiver que ver cálculo nesse mesmo nível aí, tu tá, Não, 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 mas infelizmente, aqui é cálculo. Eu te passei um PDF, não passei? passou alguns PDFs aqui. Né? Não, na real é um que fala sobre Matemática matemática. preliminares. Isso. Vê aí o nível para você ver se é muito tenso. O nível dessa apostila, vamos ver cálculos, Não, de derivativo, cálculos, é página 30 e poucos, não é isso? 31. Aham. Bem, tranquilo, mas para mim, né? Para quem já estudou cálculo há uns 10 anos. Agora, tu ter que ver tudo isso de uma vez só é tenso, sabe? Olha só, você pode fazer for dummies, não tem problema. Não Pode sei se isso é possível em desenhar. cálculo, mas beleza, posso tentar. Não, beleza. O que a gente pode fazer é o seguinte: a gente começa e vai até onde a gente conseguir, cara. Porque, sinceramente, eu teria que saber isso antes de começar o